Naquela estrada deserta, um ônibus tombado parecia ter acabado de sofrer um acidente. Mas as décadas passaram. Ainda assim, os gritos das crianças que estavam a bordo ecoam à noite. Você teria coragem de subir nesse ônibus fantasma? Curta e compartilhe, se você se atreve a conhecer essa história. O ônibus fantasma de Cerro Azul, a cidade de Cerro Azul, um ponto esquecido no mapa de Minas Gerais, vivia imersa na monotonia poeirenta dos anos 80. As ruas de terra batida se estendiam entre casarões coloniais e igrejas barrocas, onde o tempo parecia ter estacionado décadas antes. A vida girava em torno da praça principal, da pequena prefeitura e, é claro, da rodoviária. Um barracão modesto que servia como elo entre Cerro Azul e o resto do mundo. E nesse elo, um protagonista inusitado e temido se destacava. O ônibus da aviação Aurora. Linha Cerro Azul Belo Horizonte, conhecido carinhosamente e com uma ponta de pavor, como o Expresso da Meia-Noite. A década de 80, para Cerro Azul, era sinônimo de isolamento. Televisão em cores era luxo, internet era ficção científica e o entretenimento se resumia a rádio e histórias contadas nas varandas sob o céu estrelado. E que histórias! A cidade era um caldeirão de folclore, lendas urbanas e causos que se misturavam com a realidade, especialmente quando o assunto era o Expresso da Meia-Noite. Tudo começou no inverno de 1983, uma noite fria e chuvosa, daquelas em que o vento uivava como almas penadas e a neblina engolia as montanhas. O ônibus da aviação Aurora, um modelo Mercedes-Benz O364 azul e branco, partiu de Cerro Azul pontualmente à meia-noite, lotado de passageiros, estudantes universitários que retornavam à capital, comerciantes com suas mercadorias, um casal de idosos visitando a filha e, no banco da frente, o seu antenor, o motorista, um homem de poucas palavras e muitos anos de estrada. Ao seu lado, o cobrador, um jovem chamado Julinho, que sonhava em ser caminhoneiro. Naquela noite, a estrada de terra que ligava Cerro Azul à rodovia principal estava escorregadia. Buracos traiçoeiros se escondiam sob as poças d'água e a visibilidade era quase nula. O seu antenor, apesar da experiência, sentia um calafrio na espinha. Não era medo da estrada, mas uma premonição, uma sensação gélida que subia pela espinha e apertava o peito. Ele tentou ignorar, atribuindo-a ao cansaço e ao clima. A cerca de 30 quilômetros da cidade, em um trecho conhecido como Curva do Diabo, um nome que já inspirava temor, o impensável aconteceu. O ônibus derrapou. O seu antenor lutou com o volante, seus músculos enrijecidos pelo esforço, mas a massa de metal pesada deslizou sem controle. Um grito agudo de Julinho ecoou, seguido por um coro de urros e o estrondo ensurdecedor de metal se retorcendo e vidros estilhaçando. O ônibus despencou em uma ribanceira íngreme, capotando várias vezes antes de parar, virado de lado, com o motor ainda fumegando e o silêncio mortal da tragédia se instalando. O resgate foi demorado. Naquela época, sem celular ou comunicação rápida, a notícia demorou a chegar. Quando finalmente as primeiras equipes de socorro de Cerro Azul e da cidade vizinha alcançaram o local, a cena era desoladora. Corpos jaziam espalhados, alguns presos nas ferragens, outros projetados para fora. Havia poucos sobreviventes, e esses estavam gravemente feridos. O seu antenor e Julinho estavam entre as vítimas fatais. Todos os passageiros do Expresso da Meia-Noite haviam perecido. A tragédia abalou Cerro Azul até a medula. O luto cobriu a cidade como um véu pesado. Famílias inteiras foram dizimadas, sonhos foram enterrados e a alegria se esvaiu das ruas. O local do acidente, a Curva do Diabo, ganhou um novo e macabro significado, tornando-se um marco de horror e tristeza. Mas o horror não parou por aí. Pouco tempo depois do acidente, os primeiros relatos estranhos começaram a surgir. Começou com os caminhoneiros que faziam a rota pela madrugada. Eles juravam ver, nas noites de neblina e chuva fina, um velho ônibus azul e branco, com as luzes bruxuleantes, subindo a Curva do Diabo. O veículo parecia fantasmagórico, sem emitir som, e seu motorista, uma figura pálida e embaçada, parecia o seu antenor. No início, as pessoas atribuíam os relatos ao cansaço dos motoristas
ou a imaginação fértil de Cerro Azul. Mas os avistamentos se tornaram mais frequentes e mais detalhados. Alguns diziam ver vultos pálidos nas janelas do ônibus fantasma, como se os passageiros mortos estivessem presos em um ciclo eterno de sua última viagem. Outros juravam ouvir em noites silenciosas o rangido metálico das marchas e o som distante de risadas e conversas abafadas, como ecos do que um dia foi. A lenda do ônibus fantasma de Cerro Azul cresceu, alimentada pelo medo e pela dor latente na cidade. Os moradores mais velhos alertavam os jovens a não passar pela curva do diabo depois da meia-noite. As mães proibiam seus filhos de se aventurar por ali. A rota do ônibus da aviação Aurora foi alterada, evitando o trecho maldito, mas a lembrança e o temor persistiam. Um dos casos mais famosos envolvendo o ônibus fantasma foi o do seu Agenor, o vigia noturno do posto de gasolina na entrada da cidade. Seu Agenor era um cético convicto, um homem que ria de histórias de fantasmas e assombrações. Mas uma noite de 1985 mudou sua perspectiva para sempre. Ele estava em seu turno, as luzes do posto tremeluzindo na escuridão, quando viu à distância as luzes familiares de um ônibus. Seu coração deu um salto. Seria a aviação Aurora? Mas a rota havia sido mudada. Conforme o veículo se aproximava, a descrença de Agenor deu lugar ao pavor. Era o velho Mercedes-Benz azul e branco, idêntico ao que havia se acidentado. Não havia som de motor, apenas um silêncio sobrenatural que envolvia o ônibus enquanto ele deslizava pela estrada em direção à curva do diabo. Agenor podia ver o motorista. Era o seu Antenor, inconfundível, com seu chapéu amassado e olhar fixo no horizonte. E nas janelas vultos indistintos, alguns acenando lentamente, com sorrisos vazios e olhos que pareciam fitar o além. O ônibus passou por Agenor sem um som. A brisa gélida que o acompanhava arrepiando cada pelo de seu corpo. O vigia não conseguiu mover um músculo, paralisado pelo terror, até que o ônibus desapareceu na escuridão da estrada. No dia seguinte, Agenor abandonou o emprego, jurando nunca mais trabalhar à noite. A história se espalhou como pólvora. Ninguém mais duvidava. O ônibus fantasma era uma realidade assustadora que assombrava Cerro Azul. Alguns diziam que as almas dos passageiros estavam inquietas, presas na estrada, incapazes de encontrar a paz, condenadas a repetir sua última e fatídica jornada. Outros acreditavam que era o próprio seu Antenor, que em sua dedicação continuava a fazer a rota, guiando seus passageiros para um destino que nunca chegava. Os anos se passaram. E a década de 80 deu lugar aos 90, depois aos 2000. Cerro Azul modernizou-se lentamente. A estrada de terra foi asfaltada. A comunicação melhorou, mas a lenda do ônibus fantasma permaneceu. Era contada aos filhos e netos, um aviso sombrio das tragédias do passado e da persistência do inexplicável. Até hoje, em noites de chuva e neblina, moradores de Cerro Azul juram ouvir o som distante de um ônibus se aproximando, um rangido de metal e o suave burburinho de vozes. E alguns, os mais corajosos ou os mais curiosos, que ousam se aventurar pela antiga curva do diabo, dizem ver as luzes bruxuleantes do velho Mercedes-Benz azul e branco, deslizando silenciosamente pela estrada, uma lembrança eterna daquela noite fatídica de 1983, quando o expresso da meia-noite levou consigo as almas de Cerro Azul, mas deixou para trás um fantasma que se recusa a partir. A história do ônibus fantasma não é apenas uma lenda, mas um lembrete vívido da fragilidade da vida e da profundidade da dor de uma comunidade. É um conto que se enraizou na alma de Cerro Azul. Um sussurro assustador que ecoa nas noites escuras, mantendo viva a memória dos que se foram e o mistério do que ainda permanece.